estiveram reunidos nesta manhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e falam neste momento com a imprensa. Vamos à residência oficial do Senado em Brasília acompanhar ao vivo. Para conversarmos a respeito da pauta econômica, um balanço do semestre da relação do Senado com o governo. Primeiro registro que devo fazer é de fato que chegamos ao final desse primeiro semestre, na ótica da presidência do Senado e dos líderes, um balanço muito positivo dessa relação do Congresso Nacional com o governo federal, com números na economia que são muito positivos e que geram um otimismo muito grande, com realizações efetivas, a aprovação das medidas provisórias mais importantes, sobretudo de reestruturação administrativa, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o trabalho também dos PLNs no Congresso Nacional numa sessão de amanhã, que nós votaremos também alguns PLNs do Poder Executivo, mas sobretudo o regime fiscal e a reforma tributária, o regime fiscal já apreciado nas duas casas, na Câmara como casa iniciadora e o Senado como casa revisora. Fizemos algumas alterações que fizeram retornar à Câmara e já em agosto o compromisso do presidente Arthur Lira também ao trabalho dos deputados e deputadas, do presidente Arthur Lira, do relator Aguinaldo Ribeiro, que realmente se dedicaram juntamente com o governo para que se cumprisse essa etapa da reforma tributária. O que eu disse e insisto é que agora cabe ao Senado Federal cumprir o seu papel para entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária aprovada nos próximos meses. Em relação ao trâmite, que evidentemente é uma indagação que será feita, assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela. Obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Igualmente, o projeto de lei do CARF, que tem urgência constitucional estabelecida no Congresso Nacional, a Câmara já o aprovou, nós também aguardamos os autógrafos do projeto de lei, e tão logo chegue ao Senado, nós daremos a tramitação ao projeto de lei do CARF, que é uma reivindicação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, para que se possa ter também apreciado no Senado Federal. Em relação ao marco legal das garantias, que é uma outra medida muito importante para o governo e para o país, o Congresso Nacional também já nas duas casas apreciou a matéria, remanesce agora a apreciação da Câmara sobre alterações feitas pelo Senado, de modo que eu considero que nós iniciaremos o segundo semestre com boas e positivas realizações, como aconteceram no primeiro semestre. O importante é, de fato, nós celebrarmos esse momento que nós temos de estabilidade institucional, de estabilidade política, de um bom alinhamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário, e num clima que é o clima que interessa ao povo brasileiro, que é esse clima de convergência, de paz, de construção de coisas positivas. Há uma prateleira, que é a prateleira que a gente deixa de lado, que é a da desinformação, do ódio, da intolerância, da cultura de divisão, e uma outra prateleira que é a que interessa para o país, que é a da construção de soluções para a sociedade. Eu considero que os poderes constituídos no país hoje têm muito esse senso de harmonia entre eles. Separação de independência, evidentemente, mas de harmonia entre os poderes. Então, é uma alegria poder receber as instâncias do governo federal na residência oficial do Senado, e vamos ao trabalho com um alinhamento muito positivo com o governo federal. Ministro. Nós viemos, em primeiro lugar, agradecer ao senador Rodrigo Pacheco pela urgência que tem dado aos temas relevantes para o país, agradecer os senadores e os líderes de todos os partidos
inclusive da oposição, que tem colaborado conosco, os nossos líderes no Congresso, Randolph e o Jacques Wagner, que têm sido sempre presentes nas articulações para aprovação. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Também no que diz respeito ao CARF, que é uma matéria sensível, nós tivemos uma sinalização importante aqui do presidente do Senado. Estamos confiantes também de que ela será apreciada ainda em agosto, e isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais sejam os mais importantes? Manutenção de um patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e o resultado primário que nós almejamos para o ano que vem, que vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos para a economia brasileira. Estamos no caminho, portanto, de entregar para o país um 2024 ainda melhor do que tivemos em 2023, com geração de oportunidades. Agradeci a celeridade com que a Lei de Garantias foi aprovada pelo Senado, aperfeiçoando, até pelo prazo decorrido, a proposta que veio da Câmara, e eu penso que vai ter um impacto muito grande no mercado de créditos e de debêntures, porque o Senado já incorporou também uma proposta da Fazenda que estava na Câmara e que foi incorporada pelo Senado, vai ajudar o mercado de capitais e o mercado de crédito. E fiz chegar ao presidente Pacheco que também temos uma lei muito importante, que é a lei de seguros, que ele tomou a iniciativa generosa de desarquivar para que seja apreciada, já está com relator designado na pessoa do ex-governador e senador Jader Barbalho, está muito disposto a conduzir esse processo da melhor maneira possível, no diálogo com o setor, com o executivo, com a área econômica, e eu penso que também aí nós temos um grande impulso microeconômico, mas de um setor importante, que ainda é pouco expressivo no Brasil e que pode ajudar efetivamente o crescimento econômico a acelerar. Então, dito isso, fica o agradecimento de todos nós pelo trabalho que vem sendo feito, muito confiantes num segundo semestre tão bom quanto o primeiro. Obrigado. Obrigado. Simone, tá falando? Não, eu falo depois que a gente vai continuar a conversa. Os líderes queriam que o texto da reforma tributária passasse pela Comissão de Assuntos Econômicos, principalmente para discutir melhor as mudanças que foram feitas ali a toque de caixa no plenário da Câmara. Você acha que dá para fazer isso, mesmo descrito diretamente ao plenário? A discussão vai ser no plenário? A Comissão de Assuntos Econômicos certamente cumprirá um papel importante de debater a reforma tributária, de promover audiências públicas, de fazer levantamentos, apontamentos dos reflexos financeiros, orçamentários, econômicos da reforma, mas ela não é instância de deliberação. A instância de deliberação de proposta de emenda à Constituição por força do artigo 356 do Regimento é a Comissão de Constituição e Justiça. Não há precedente no Senado de apreciação de PEC que não seja na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos cumprir o regimento, cumprir os precedentes, a CCJ deliberará o texto da reforma tributária e, na sequência, nós apreciaremos no plenário, obviamente, com a contribuição de todas as comissões, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos e seus membros. O senhor acha que é possível? Vai ser fatiada a reforma? Não, nós não temos nenhuma intenção de fatiar a reforma. É importante que haja uma inteireza, considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma inteireza de raciocínios, de institutos que se complementam. Então é uma lógica única, é muito importante que seja entregue a reforma e promulgada toda a reforma tributária do país. Em quanto tempo o senhor acha que é possível passar pela DCJ, se chegar no plenário? Falei ontem com o senador Eduardo Braga, que vai ser o relator, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. É o tempo necessário da maturação e do entendimento de todos os pontos da reforma tributária e do esgotamento da certeza do Senado em relação à pertinência desses pontos. O que eu estimo, é só uma estimativa mesmo, é que possamos fazer esse trabalho e exauri-lo ao longo de 2 meses e possamos ter, no meio desse segundo semestre, a apreciação pelo Senado. E com um intuito muito forte
de que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da reforma tributária, que vai ser um marco político, histórico para o país, ainda esse ano. A promulgação da emenda constitucional ainda esse ano é essa nossa expectativa, e é certamente a expectativa da Câmara dos Deputados, de todas as pessoas que estão envolvidas com a reforma tributária. Sobre o CARF, ela vai passar pela CAI? Nós vamos examinar, assim que chegarem os autógrafos do projeto de lei, nós vamos fazer, como fazemos com todos os projetos, avaliar a pertinência temática desse projeto. A princípio, a Comissão de Assuntos Econômicos deverá apreciar esse projeto de lei do CARF, lembrando que ele tem essa urgência constitucional. Além da urgência própria da lei, que é em razão da conveniência para a sociedade brasileira, a urgência constitucional, então nós temos 45 dias para apreciá-la no Senado e pretendo fazer no decorrer de agosto e ver também esse projeto aprovado. Tá? Obrigado. Você acompanhou conosco ao vivo a entrevista coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Alexandre Padilha, que estiveram reunidos hoje pela manhã na residência oficial do Senado em Brasília. Entre os temas discutidos, projeto de lei do CARF, marco legal das garantias, regime fiscal e, obviamente, a reforma tributária. Os ministros pedem prioridade para esse assunto no Senado. Continue conosco, obrigada pela companhia. Mais informações você encontra também nas nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento. Até já.